E aí, pessoal, tudo bem? Muito obrigado pelo convite, Mário. É sempre um prazer aqui estar com você, com o meu amigo Fábio Tom também, que eu admiro muito, respeito muito a opinião dele, principalmente aí sobre as notícias globais, né? Que é o cara, é o nosso correspondente hoje lá na Gringolândia. É isso aí, meu querido. O Olímpio, que é candidato, né? Ele é candidato à vereança, não é isso? A vereador aí de Curitiba, Paraná? Isso, também estou aqui nessa luta aí contra a esquerda, de Curitiba, né, tem muita gente que acha que Curitiba, que o Paraná é totalmente de direita e realmente o Paraná é o estado de maioria de direita nos seus 398 municípios talvez, aqui em Curitiba não. Curitiba é dominada pela esquerda desde o final do regime militar. Eu fiz inclusive acabei de publicar um vídeo lá no meu Instagram e no YouTube, aonde eu mostro ali todos os prefeitos de Curitiba desde 1988 foram de esquerda. Alguns deles se disfarçavam, tentavam passar uma ideia de centro, centro-direita, mas todos eles foram de esquerda. E 90% da Câmara de Vereadores aqui é de sustentação desses governos esquerdistas que se mantêm no poder já há 40 anos pelo menos, alguns deles inclusive de famílias que vêm desde o Império no poder aqui no Paraná. Inclusive tem gente que acha aí, né, que o Sérgio Moro, por exemplo, é um cara que surgiu na política do nada, mas a família dele também está na política e no judiciário aqui do Paraná desde o Império mais ou menos, né. Tô exagerando, ele não é desde o Império, mas já faz algumas décadas aí, né, então, e a gente está tentando aí endireitar Curitiba, buscar uma política realmente que defenda os nossos valores aqui na nossa capital, para tentar, talvez aos poucos, aí, mudar isso nas próximas eleições também. Excelente, meu querido Olímpio. Nós vamos falar sobre isso até o final da live aqui. A gente fala sobre a sua campanha, suas propostas para Curitiba. Quem for de Curitiba aí, já vai deixando o like, coloca aí, eu sou de Curitiba nos comentários para a gente saber se tem alguém aí de Curitiba e se gostar da proposta aí do nosso querido Olímpio, tá bom? Fato é que a gente tem que nos unir cada vez mais, a direita tem que se fortalecer e domingão agora a gente vai ver a grande derrota do PT. Eles estão desesperados e nós vamos ver com certeza essa grande derrota do PT e a vitória da direita nas urnas. Deixa eu dar só um recadinho rápido, eu volto com vocês já. Pessoal que quer ajudar o canal a ser impulsionado, vocês podem fazer deixando o like, compartilhando e também você pode ajudar financeiramente. O Pix do canal está aí na sua tela, pixmariorobert@gmail.com. Você ajuda doando, você ajuda aqui com que a gente impulsione o canal. O canal tem sofrido aqui ataques. Não consigo colocar mais as pessoas que eu colocava numa live, porque nem todos estão sendo, né? A maioria dos inscritos aqui não estão sendo notificados. E eu preciso realmente da ajuda de vocês para que esse programa se mantenha no ar. Então, se você pode ajudar, ajude com o que você puder, que não falte na sua casa, e eu peço para que Deus abençoe grandemente. Aqueles que podem, aqueles que não podem também, mas deixam um like e compartilha. É muito importante a ajuda de todos vocês, tá bom? Agora sim, meus queridos convidados, nós vamos começar aqui falando sobre os States, né? O Fábio aí, que mora nos States. Eu vou jogar a matéria na tela e a gente fala sobre isso aqui, tá? Em discordância com o marido, Melania Trump sugere que apoia direito ao aborto. Aí eu queria começar com o Fábio, porque o Fábio está por dentro desses assuntos. Isso aqui seria um tipo de manobra, né, do sistema para tentar manchar a reputação do Trump na reta final das eleições. Quer dizer, o mês que vem já é aí a possível vitória do Loirão voltando aí, e ele pode arrumar muitas coisas no mundo, né, não só nos Estados Unidos. Isso aqui seria uma forma de queimar, né, a campanha do Trump, ou a gente deixa isso para lá, porque afinal a primeira dama lá dos Estados Unidos, aí nos Estados Unidos funciona diferente daqui, né? Aqui a primeira dama que é um avião novo, ela consegue. Ela dá um piti lá, ela consegue um avião novo, viagens extravagantes, hotéis extravagantes, mas lá a primeira dama não pia, né, Fábio? É isso? Cara, olha, essa questão do aborto é uma questão complexa, por quê? Porque a mídia mente, né? Eu vejo a mesma dificuldade no Brasil, por exemplo. O povo brasileiro não consegue compreender o que é
por exemplo, leis do aborto que existem no Brasil. Por exemplo, eles acreditam que um prefeito de uma cidade conseguiria mudar as leis do aborto no Brasil, e a gente sabe que não tem como. Um prefeito, ele segue as leis que existem no Brasil. Então, nos Estados Unidos, a mesma coisa. Não é que ela é a favor do aborto ou ela é contra o aborto e o Trump vai proibir o aborto. Ele não tem como proibir o aborto. Um presidente, ele não tem poder para proibir aborto. O que o presidente Donald Trump sempre falou, e ele conseguiu uma grande vitória aqui nos Estados Unidos e que a mídia americana mente para o povo, é que os juízes da Suprema Corte, eles decidiram que essa lei do aborto foi criada por juízes. E isso não existe. Juiz não legisla, juiz não pode fazer lei. Então, o que os juízes falaram? Olha, presta atenção. Em 1972, nós criamos, os juízes aqui fizeram essa cagada de criar essas leis. Nós não podemos fazer isso. Cada estado, porque não existe na Constituição americana uma lei para o aborto, abrindo assim a porta para que cada estado faça a sua própria lei sobre a questão do aborto. Então, o presidente, ele não tem como proibir ou legalizar aborto. Isso é feito pelos legisladores estaduais. Então, é isso que os juízes falaram. Vocês querem a lei do aborto, vocês têm que, lá no Congresso americano, criar essa lei. É isso. Então, o presidente, a Melania Trump, eles não estão discordando em absolutamente nada. É que a mídia mentiu dizendo que o presidente Donald Trump, se ele for eleito, ele vai proibir e ninguém mais vai poder fazer. O presidente não pode fazer isso, ele não tem nenhum poder para fazer isso. O que o presidente Donald Trump sempre falou é, olha, eu sendo presidente, cada estado vai ter sua própria lei e nós vamos respeitar a lei. É igual você, no Brasil, você é um prefeito de uma cidade. O que você pode fazer? Respeitar a lei que já existe. Você não tem como criar uma lei federal sendo um prefeito de uma cidade. Então é a mesma coisa. Então o que a Melania está falando é o seguinte, a gente concorda. Quem está discordando e mentindo é a grande mídia. A grande mídia mente. Aqui nos Estados Unidos a gente vê, por exemplo, o que está... Fábio, o que vai mudar a eleição dos Estados Unidos? Cara, o presidente Donald Trump, ele tem uma base muito fiel. Não adianta tacar pedra, não adianta inventar. Quem vai votar para o Trump, vai votar para o Trump e não tem mais o que possa... Não tem nada que os democratas possam inventar que venha tirar voto do presidente Donald Trump. Não tem, entendeu? E o que mesmo a Taylor Swift, né, que é essa cantora muito conhecida, ela agora apoia os democratas. Não mudou em absolutamente nada. Uma pessoa que gosta do Trump, que escuta as músicas dela, não vai deixar de votar no Trump porque a cantora que ele gosta das musiquinhas agora apoia a esquerda. Não muda absolutamente nada. Nada muda. Isso aí não muda nada. Só que nos Estados Unidos, nós temos aquele meio, né, os independentes. Quem vai ganhar as eleições nos Estados Unidos é quem conseguir colocar na cabeça dos independentes quem é o melhor. Para onde os independentes vão votar? Para a Kamala Harris ou para o Trump? Aí é onde a gente ganha. Agora, Mário, eu vi umas pesquisas aqui que são muito boas para o Trump. Por exemplo, quando se fala de economia, a grande maioria favorece o Trump, com uma vantagem gigantesca sobre a Kamala Harris. Tipo, 20 pontos percentuais as pessoas preferem o Trump do que a Kamala Harris. E aí, quando você vai o voto dos negros, o presidente Donald Trump ele está com os números que nunca foram vistos. E quando você fala dos votos dos latinos, a mesma coisa. Os democratas que tinham 60% dos latinos, 40% dos latinos, hoje eles têm 20 e poucos por cento. Isso não vai trazer uma vitória para eles. Então, os pontos mais interessantes dos Estados Unidos, eles favorecem muito ao presidente Donald Trump. Então, eu acho que vai ser uma eleição disputada, vai ser apertada, mas eu acho que o Trump ganha essa, cara. Não tem mais o que eles inventarem. O cara que é Trump vai votar no Trump e acabou. Excelente, meu querido. Queria saber a opinião do Olímpio sobre isso. É o desespero do sistema com a volta do Loirão. Começam a sair, né? O modus operandi é o mesmo, né? Começam a sair essas notícias para tentar influenciar o eleitor, né? O apoiador de Trump a mudar de lado, né? Ou seja, ou falar assim, é mais do mesmo, né? O Trump é igual a Kamala, né? Por causa de uma coisa que a mulher dele defende. Então é complexo, né, Olímpio? Então, eu concordo perfeitamente aqui com a opinião do Fábio Tom, não teria nem como discordar de qualquer coisa que ele tenha falado aqui, e eu complementaria simplesmente com duas situações também. Na política existe, às vezes,
uma estratégia de você plantar algumas informações para entender a reação do público, ou talvez não diretamente dizendo que o Trump falou isso, mas dando a entender que talvez em um governo dele ele pudesse ter esse tipo de influência para de repente conquistar um público que não é necessariamente democrata e de esquerda, mas é aquele, porque as pessoas não são todas iguais e não pensam todas da mesma forma, né? Tem pessoas que são conservadoras e que podem ter opiniões, às vezes, diversas aí de alguns assuntos que não são consenso entre os conservadores. Então, ele conseguiria alcançar algumas pessoas assim. O outro ponto de vista seria a própria imprensa tentando deturpar alguma coisa aí que a Melanie falou, né? Isso também não seria novidade nenhuma, porque eles fazem isso o tempo todo, e aí a gente teria que ter uma informação mais completa sobre realmente a opinião dela. Mas um ponto muito importante disso, e eu aqui agora como talvez aí um futuro político, né, entrando no mundo político como vereador, eu entendo que a gente tem que parar de acreditar que tudo se resolve fazendo lei ou tirando lei. Entendeu? Olavo de Carvalho já falava isso. Nós só vamos vencer a guerra no Brasil contra a esquerda quando nós conseguirmos tomar conta de todas as instituições e de todas as áreas de conhecimento. A esquerda venceu e ela está conseguindo implantar as pautas dela não porque eles são maioria, porque eles não são maioria no Congresso, eles não são maioria nas câmaras de vereadores, eles não são maioria nas prefeituras, eles não são maioria nos governos de estado. A esquerda, na verdade, está derretendo no Brasil, tá? Mas eles são maioria nas universidades, eles são maioria na imprensa, eles são maiorias nos movimentos sociais, nos artistas, os grupos que mais fazem barulho e mais têm atenção, eles são maioria. E aí esses grupos conseguem influenciar a opinião pública muitas vezes com pautas que parecem ser virtuosas. E aí eu entro na questão do aborto. Como que eu, como vereador, por exemplo, não podendo interferir em uma lei federal impedindo o aborto em Curitiba, poderia mudar essa situação aqui em Curitiba, por exemplo. E aí fica uma dica para prefeitos e vereadores de todo o Brasil e talvez até aí para Gringolândia, aí onde o nosso amigo Fábio Tom está, através justamente da educação, da informação e da comunicação. Talvez, eu não lembro se eu já comentei com vocês em algum momento, mas eu sou pai de 2 meninas adotivas, tá? Eu não tenho filhos biológicos, eu tive 2 filhas adotivas e tenho uma enteada também que acabou sendo, de certa forma, adotada também como filha, né? Eu passei por todo o processo de adoção, por vários cursos de adoção, eu conversei com muitas pessoas, tanto que adotaram, quanto pessoas que são adotivos. Na minha família deve ter pelo menos mais de 10, não sei, talvez umas 15 crianças adotivas entre vários parentes, primos, tios e tudo mais. Então a gente conhece mais ou menos o procedimento, tá? E o que acontece hoje no Brasil? Uma falta de informação generalizada, principalmente de mulheres carentes que não entendem que elas podem entregar o seu filho para adoção. Então lá nos Estados Unidos, o Fábio pode confirmar isso, por exemplo, uma mulher pode simplesmente escolher até mesmo os pais que vão ser os pais adotivos das crianças, dos filhos dela. Aqui no Brasil ainda não existe toda essa liberdade, mas muitas crianças não são entregues para adoção porque as mães acreditam que elas podem ser punidas por isso, ou porque elas não têm informação que o processo é simples. Eu vou pegar o exemplo da minha filha mais velha. A minha filha mais velha nasceu em uma maternidade e a mãe simplesmente desapareceu. Ela ficou 9 meses em um lar de adoção, em o que a gente chamaria de orfanato antigamente, um lar de adoção, esperando a burocracia do Estado, que tem que eliminar todas as possibilidades de encontrar a mãe ou a família dessa criança, porque só assim, quando eles eliminam todas as possibilidades, falam, ó, não encontramos, essa criança realmente não tem pai nem mãe, aí eles podem entregar essa criança para um casal para adoção, ou seja, 9 meses de espera. A minha segunda filha ficou 1 ano e 8 meses em um lar adotivo, até esperar a desburocratização da justiça e ela poder ser adotada por uma família. Nesse momento, existem mais de 40 mil famílias no Brasil que estão esperando uma criança para adotar, tá? E existem
se eu não me engano, em torno de 3 mil crianças só que estão disponíveis para adotar, porque nem toda criança que está em um orfanato ou um lar de adoção, ela está disponível para adotar. Existem crianças que estão lá porque sofreram violência doméstica e os pais estão passando por algum tipo de processo, existem crianças que os pais estão presos, existem crianças que tiveram diversos outros problemas, que essas crianças não serão adotadas, ou porque tem litígio que os pais foram tirados, a criança foi tirada dos pais por algum tipo de problema também, né, de impossibilidade de criar, e esses pais ainda estão brigando na justiça para ter a criança de volta, então elas não vão ser adotivas. Então, crianças disponíveis para adoção tem em torno de 3 mil, em 40 mil casais que estão esperando. E aí a dificuldade é que muitos desses casais não querem a criança que já está lá numa idade de 2, 3 anos para cima, tá? Então, se esses casais tivessem acesso a crianças que recém-nascidas, que as mães entendessem que na hora que elas tiveram o parto, elas não precisam matar, assassinar essa criança na barriga, elas podem simplesmente ir lá no hospital assinar um papel, elas podem escrever num guardanapo e assinar dizendo que elas têm o objetivo de entregar essa criança para adoção e que elas estão abrindo mão do pátrio poder, essas crianças não precisariam ser mortas, ser assassinadas. Então, eu não acredito que uma mãe, por mais que ela tenha passado por qualquer situação, até por um estupro, por uma violência, tá, que ela queira assassinar uma criança por livre e espontânea vontade. Tá? Ela faz isso porque ela é induzida pela imprensa, ela é induzida pela cultura, pelos artistas, pela universidade, pelas escolas, por professores mal intencionados, doutrinados pela esquerda, que acreditam que o aborto é a única solução para resolver o problema de uma mãe que talvez engravidou sem ter planejado e que não quer ter esse filho. Então, a gente pode sim criar em prefeituras, em câmaras de vereadores, projetos para incentivar a adoção, ou pegar projetos que já existem, aqui em Curitiba já existe um projeto assim, mas não é de conhecimento público, e estimular que as pessoas, ao invés de fazer o aborto, adotem essas crianças. Então isso seria uma política pública municipal que tem possibilidade de reverter uma situação através da educação e da comunicação correta. E com as redes sociais hoje a gente não depende da imprensa mais para fazer isso. Esse é o ponto principal. Então, cara, esse ponto, o Limpen, é muito bom, mas esse exatamente o que aconteceu no Brasil e nos Estados Unidos é que isso virou um ponto político. E a esquerda vence nesse ponto. Então, o propósito de desinformar as pessoas vem da própria esquerda, porque a esquerda vence no argumento do aborto. Então, exatamente. Eu estava lendo essa semana nos Estados Unidos, tem entre 1 a 2 milhões de casais esperando para adotar um filho. 1 a 2 milhões de pessoas esperando para adotar uma criança nos Estados Unidos. Então, por que você tem um aborto? Doa essas, né, deixa as pessoas adotarem essas crianças, mas não beneficia a esquerda dizer isso, porque aí acaba... Cara, o que a esquerda vai se sustentar? Não mais nada. Então, a esquerda americana, eles dizem que nós queremos assassinar os pais das pessoas, a gente quer proibir as pessoas. Eles poderiam dizer, olha, o que as pessoas de direita querem é que você doe essa criança para uma família que não pode ter filho e gostaria de ter um filho. São 1 a 2 milhões de casais esperando para adotar uma criança nos Estados Unidos. Então isso aí seria um problema, cara, facilmente resolvido se não entrasse na política suja da esquerda e da grande mídia que faz parte da esquerda. Então é muito sério. E aqui também tem, Olímpio, dependendo do estado, é bem complexo, tá? Demora até 5 anos para você conseguir adotar uma criança. Sim. Até 5 anos. Então, eu complementaria, só para a gente encerrar, que eu sei que tem vários assuntos, com a seguinte questão também. Esse projeto, e daí eu posso ser encarado aí por algumas pessoas como uma teoria da conspiração, isso, mas a gente sabe que existe um movimento globalista no mundo com intenção de redução da população.
A gente sabe que existe isso. Nós vimos aí os acontecimentos de 2020, que eu não vou citar para não prejudicar o canal aqui. A gente tem visto aí um incentivo, inclusive, ao uso de drogas, essa proliferação de drogas cada vez mais pesadas e que acabam realmente com as pessoas, guerras e o caramba. E eu acho que o aborto, na verdade, nada mais é do que essa propaganda a favor do aborto. Ela não tem nada de virtuosa em sentido nenhum, absolutamente nenhum. Ela tem um objetivo claro de controle da população. Tá? Eu vou até dar um argumento aqui que eu ouvi um dia, eu não lembro quem foi a pessoa que falou sobre isso, mas eu acho que faz todo sentido. Tá? A gente vem de eras, a era da agricultura, onde as pessoas precisavam de uma massa muito grande de pessoas para trabalhar no campo, a era industrial, muita gente trabalhando nas empresas, as guerras, muitos soldados precisavam, né, precisava ter uma população grande para ter muitos soldados, e assim vai. Hoje, a indústria toda automatizada, a agricultura é automatizada, você tem aí agricultores com imensos espaços de terra que tem muitas vezes só um funcionário e algumas máquinas agrícolas e não precisa mais do boia fria, aquela coisa toda. Você não precisa mais de muita gente nas guerras, porque as guerras, vê o que está acontecendo em Israel lá, que está atacando 27 pontos diferentes ao mesmo tempo e de uma forma cirúrgica, atingindo só os seus alvos sem precisar invadir os países. E aí você tem toda uma massa de população gigantesca no mundo que atrapalha a elite metacapitalista, globalista, que teria que sustentar essas pessoas todas de alguma forma. Como eles não conseguem mais gerar empregos, eles querem gerar riqueza sem gerar empregos, eles precisam eliminar essa massa de população e ter um grupo reduzido de pessoas do mundo que é muito mais interessante para eles, né? E aí, cara, entra a questão do aborto, porque você não vai ver pessoas bem informadas de uma classe social mais alta fazendo isso na sua família. Eles divulgam isso, né? Eles vendem essa ideologia pública porque tem algum benefício em relação a isso. Mas as famílias mais tradicionais, aquelas que mais respeitam os valores da sua própria família, são os próprios globalistas e metacapitalistas que defendem essas pautas que devem ser aplicadas para a população em geral e não na família deles. Seu microfone, Mário. Desculpa, pessoal. Podemos, então, virar a nossa pauta? Vamos lá. Vamos voltar para o Brasil. Esses assuntos são importantes, tá, pessoal? O primeiro assunto que a gente trouxe aqui é hiper importante para o Brasil e para o mundo, então é por isso que a gente começa sempre com o mundo e agora a gente vem para o Brasil, porque os problemas também se intensificam aqui, né? Domingo é o dia em que nós podemos mostrar a força do povo, o poder ainda emana do povo, nós podemos mostrar neste domingão a nossa virada, a nossa jogada de mestre. Lembra que a gente sempre coloca, né, Fábio? Eu, você, o Olímpio, coloca a virada, o jogo virou, alguma coisa do tipo, porque a gente tem fé, né? E a fé sem as obras, ela é morta. Então a gente está fazendo de tudo. Tanto nós aqui, comunicadores, quanto vocês do outro lado, fazem de tudo para o Brasil ser livre dessa corda. A gente vai continuar lutando nessa causa. Mas olha só, essa matéria que saiu, que interessante, meus amigos. Polícia apreende R$250 mil com fornecedor de campanha do PT em São Paulo, né? Quem diria, né, meus amigos? Quem diria que nós iríamos ver aí novamente o PT nessas manchetes, né? Nesse tipo de manchete, dizendo que há corrupção nas campanhas, né? Não só o PT, né? A gente viu aí que foram denunciados 3 deputados do próprio PL, mas você vê como o capitão Bolsonaro, o melhor presidente que o Brasil já teve, ele trabalha, né? A gente sabe que no PL tem pessoas boas, né? Assim como o nosso querido Olímpio, que está aí trabalhando pelo povo de Curitiba. No PL tem pessoas boas, mas que estão chegando agora. As maçãs podres, as laranjas podres já estavam lá. Então, essa nova leva de vereadores, de candidatos a prefeito que estão chegando, de deputados e senadores que estão chegando para o PL, está limpando. E você vê que o capitão mandou sair fora. Não acontece a mesma coisa com o PT, né? Com o PT, você vê esses casos de corrupção, eles não são presos, quer dizer, eles são presos, depois são soltos, né? Ou depois se apaga a história, não se fala mais nisso,
né? Você não sabe mais o que aconteceu com aquela pessoa que foi pega em corrupção, ou você tem um amiguinho lá como o Toffoli que libera, limpa toda a ficha do cidadão, né? Agora, se for do lado do Bolsonaro, estaria preso sem um devido processo legal e não tem para quem chorar. Vou começar aqui, então, pelo Olímpio. Quem diria, hein, Olímpio? PT com corrupção na campanha, cara. É uma das formas de caixa 2 que o PT tem, né? Não só o PT, mas os partidos puxadinhos também. Quem poderia imaginar, né? O PT parece que nunca aconteceu isso antes. E essa não é a única notícia. Eu vi recentemente outras notícias similares de valores aí sendo presos, sendo apreendidos aí em operações da polícia, também de candidatos do PT ou de partidos da esquerda apoiados pelo PT. Então, a questão hoje é que você eleger um candidato é muito caro. Tá? E geralmente, principalmente para eles que não têm mais o apoio político, a popularidade. Opa, travou o Olímpio ou foi eu? Com o povo, não tem mais. Será que está travando aí? Tá travada. Voltou. Tá travado? Voltou. Oi, é que eu tô com a internet muito ruim aqui, eu tô usando a internet do celular, porque a minha internet já caiu 2 vezes seguidas aqui, ontem e hoje também. Não, só deu uma travadinha, mas tá normal. Beleza. Agora. Então o PT acaba tendo que utilizar esse tipo de subterfúgio porque eles não têm mais popularidade, não têm mais alcance da população. Então eles precisam de uma força de comunicação gigantesca, muito maior, talvez até comprar votos. Eu não sei se esse dinheiro seria usado para comprar votos ou para caixa 2, que no final das contas as duas coisas, né, são erradas, mas eles acabam precisando ter uma vantagem muito maior do que os outros candidatos para poder tentar ter algum resultado. Mas eu acredito que o PT, nessa eleição, vai ser simplesmente varrido do mapa. Eu sempre cito os dados aqui. Em 2012, o PT tinha 630 prefeituras no Brasil. Em 2016, caiu para 259. Em 2020, caiu para 176 prefeituras. E esse ano, 2020, eles não elegeram nenhum prefeito de capital. E tiveram também um resultado péssimo na maior parte das grandes cidades. Eles elegeram praticamente pequenas cidades que são dominadas pelo curral eleitoral da esquerda. E agora, em 2024, a gente tem a chance de simplesmente eliminar o PT da política. Então, eles estão desesperados, eles precisam investir muito dinheiro para eleger, seja lá o que for, vereadores, prefeitos, para tentar manter uma base para 2026, porque eles sabem que em 2026 nós vamos eleger a maior parte dos senadores do Brasil e vamos reconquistar o poder aqui no país. Excelente, meu querido Olímpio. Eu quero saber a opinião do Fábio também sobre isso, porque a matéria diz que foi em Campinas, tá? Interior de São Paulo, aqui pertinho. Campinas, ou seja, eles estão usando ainda os interiores, né? Eles usam ainda os interiores. As grandes capitais ficam... O que eles usam? Eles usam cidades do interior, do entorno, para que esse dinheiro de falcatrua, de campanha, chegue às grandes capitais. Mas, nesse caso aqui, ele usou em Campinas, tá? A quantidade foi encontrada, a quantia foi encontrada em uma caminhonete dirigida pelo empresário Caetano Flávio. No veículo também foram descobertos materiais de campanha do candidato a prefeito, no caso, candidato a prefeito de Campinas, que é o Pedro Tourinho, do PT, Fábio. Cara, tem que fazer investigação para saber o que realmente aconteceu, mas se for comprovado corrupção, ele vai receber uma promoção, de repente vira até ministro do Lula, entendeu? Ele vira ministro porque realmente, se ele for provado, se for comprovado, porque eu não viu a ministra agora dos direitos humanos, a ficha mais suja, entendeu? O PT, ele não vê o seu currículo, ele vê a sua ficha criminal. Então, se você tem uma ficha criminal, você é aceito, você vai para o ministério, você vai para... Então, ele vai receber uma promoção, esse cara vai ser indicado para Senado ou ministro, né? Se for provado que ele realmente está envolvido em corrupção. Agora, uma coisa interessante que eu vejo aqui, a gente está falando de prefeituras, estamos falando de vereadores, etc., com o nosso querido Olímpio, é o seguinte, o Brasil, nós vencemos a eleição, o povo brasileiro,
ele começa a entender de política agora, né? O cristão não se falava de política, a religião não se mistura com política, toda aquela coisa acontecia no Brasil. Então, o povo brasileiro, em sua grande maioria, infelizmente, não entende muito de política. E a gente está começando, pouco a pouco, bater de cara com a verdade. Por exemplo, nós pensávamos, ou o povo brasileiro, sua grande maioria pensava, que nós precisávamos de uma cereja do bolo, né? A gente pega a cereja do bolo e a gente muda o jogo, né? Então o povo votou para o presidente Bolsonaro. Bolsonaro foi a cereja do bolo. Só que o povo esqueceu que a cereja do bolo sem o bolo não faz nada, entendeu? Não dá para a gente vencer. Então o povo agora, o povo começa a entender que, olha só, talvez o bolo seja mais importante do que a cereja. É bom ter um presidente, é bom a gente ter um presidente, mas sem ter um congresso, sem ter os deputados, sem ter vereadores, sem ter prefeitos, porque o que eu vejo muito no Brasil é as pessoas votam não por ideologia, né? O cara votou porque o cara trocou a lâmpada do poste, o cara vota no cara porque o cara, na última semana da eleição, né? O cara tá sem luz asfaltou a rua. Não, o cara tá sem luz durante, sei lá, 2 anos. Aí, faltando 5 dias para a eleição, o cara troca a luz. Aí o cara vai e vota por ele. O cara trocou a luz lá no meu poste. Então, exato, as pessoas não veem essa visão ideológica nos votos municipais. E o que acontece? O que acontece, esses votos municipais são os votos que futuramente serão as pessoas que vão para deputados, que vão para senadores, etc. e tal. Então, eu acho que a população brasileira começa a despertar e entender que nós precisamos do bolo. Nós precisamos criar o bolo. E é o que o Bolsonaro... Não é do Boulos, não, né? É do bolo. Mas ele tá apoiando o Boulos. O Boulos aqui é o Zé Farinha. O Zé Farinha, ninguém quer saber dele. Então, o Bolsonaro, né, que muitas pessoas criticam o Bolsonaro de forma ignorante, né, e leviana, essas críticas são levianas ao Bolsonaro, ele, em vez de estar parado em um lugar, curtindo a vida, o cara está indo em todos os estados do Brasil, tentando levantar, fazer esse bolo. Ele está criando esse bolo para que em 2026 a gente possa ter uma cereja em cima de um bolo já feito. Então, o povo brasileiro precisa aprender isso. As pessoas olham para El Salvador, eu repito isso aqui milhões de vezes. Cara, El Salvador mudou porque eles criaram o bolo, não foi por causa do Bukele. O Bukele era a cereja que precisava do bolo para mudar El Salvador inteiro. O primeiro ano de Bukele, ele estava quase sendo preso e impeachmentado. É isso que aconteceu. Então a gente precisa entender que o povo brasileiro precisa focar em criar esse bolo. E quando eu falo bolo, eu estou falando o vereador, o prefeito, o deputado, o senador, um exército de direita. E outra coisa que eu falo, as pessoas falando mal do PL. O PL, ele tem muita coisa ruim dentro do PL, tá? Mas a limpeza do PL, ela será feita de forma orgânica. Por exemplo, enquanto mais pessoas boas entram no PL, as más serão expelidas. Então, é automático, porque quando a coisa boa entra, o ruim vai ser expelido. Ou são tirados, ou são expulsos, como o Bolsonaro fez nessas últimas denúncias, ou eles saem por conta própria, porque não aguenta, né, Fábio? Não Exato. Aguenta, vão para o PT, vão para onde que eles quiserem lá, mas saem do partido, né? Então a limpeza começa aí. Desculpa. Exato. A gente votando certo para criar esse bolo, o PL vai se tornar um país limpo, um partido limpo de direita de verdade. Isso aí vai ser um processo orgânico que vem acontecendo. Se você vê o PL hoje, comparado com o PL há 5 anos atrás, você vê que o PL hoje é muito melhor do que era. E a tendência é entrar mais pessoas de direita. É igual quando você acende uma luz, né? A escuridão sai, né? Então você vai botando luz, a escuridão vai saindo. Então, conforme vai entrando pessoas de direita raiz, esses esquerdinhas, esses que estão no muro, a tendência é serem expelidos do partido e o partido vai se purificando e ficando cada vez mais forte, e a tendência é essa. Agora, nós precisamos ajudar as pessoas a entenderem isso. Uma andorinha só não faz verão, a cereja não funciona sem o bolo. Então as pessoas precisam focar. Bolsonaro foi eleito, mas eles não deram o bolo para o Bolsonaro. Bolsonaro ficou sozinho, não podia passar nenhum tipo de coisa. E o Bolsonaro, 2 anos depois da eleição do Bolsonaro, nós tivemos uma eleição e nós não conseguimos apoiar o Bolsonaro de forma de botar deputados e senadores fortes com ele.
Então, dessa vez, mas está melhorando, cara, está melhorando. Eu acho que o povo começa a entender que precisamos criar o bolo. E, ora, se a gente tem o bolo e não tiver a cereja, é muito melhor do que a cereja sem bolo. As pessoas precisam entender isso na política. É verdade, meu querido. Olha só, eu já peguei a opinião do Olímpio, eu já peguei a opinião do Olímpio sobre isso, né? Sobre os desvios aí. Vamos rodar a pauta, então? Que olha só essa notícia também que saiu aqui. A pedido dos bancos, o governo aumenta a arrecadação de 2025 em 16 bilhões. Eu não vou nem ler nenhuma linha da matéria, porque já deu aqui para entender o que está acontecendo, né? Favorecimento a banqueiros acontece no PT e não no governo Bolsonaro, é isso, Olímpio? É impressionante, né? Porque o governo Lula, já no primeiro governo, no segundo governo, teve o recorde de lucro dos bancos no Brasil, né? Foi a época em que os banqueiros mais ganharam dinheiro. Inclusive, no governo Dilma, os banqueiros reclamavam, porque eles estavam acostumados aí com um benefício muito grande. E não por acaso, os bancos são os maiores financiadores de campanha do PT em todas as campanhas. Agora, nas últimas campanhas que as empresas não poderiam doar diretamente grandes valores, bancos aí como o Itaú, por exemplo, dividiram valores na família inteira. Praticamente todos os membros da família doaram o limite que poderiam para a campanha do Lula, e a gente não pode aí fazer acusações levianas, então eu não vou fazer isso, mas há quem diga que talvez até tivesse algum outro tipo de apoio por fora, né? Além de dinheiro, lógico, a gente viu aí encontros, por exemplo, uma das herdeiras do Itaú fazendo eventos ali, inclusive com a ministra do STF, me fugiu agora o nome dela, agora que é a presidente do STF. Carmen Lúcia? Carmen Lúcia, e mulheres influentes da alta sociedade ajudando aí na campanha a favor do Lula. Então, essa dívida de gratidão que o Lula tem com os bancos é eterna, e ele precisa dos bancos assim como os bancos precisam dele. E o governo Lula sempre foi um governo fantoche do establishment, de um grupo de grandes empresários e banqueiros e mercado financeiro que mantém o Lula no poder para continuar tendo as regalias que ele sempre quis ter, né? Exatamente, Fábio. O governo da esquerda sempre foi, o governo de esquerda sempre foi o governo dos bilionários e o governo dos miseráveis, né? Você tem a classe bilionária e você tem a classe miserável. A classe miserável é aquele que elege o bandido. E aí os bilionários são aqueles que suportam o bandido. É o suporte, porque assim continuam sendo bilionários e os miseráveis cada vez mais miseráveis. Você pode ver, todo lugar do mundo, se você repara e faz uma análise, os bilionários são de esquerda e os miseráveis são de esquerda. Porque essa é a jogada. E aí eles colocam, dizem eles, né? Você é pobre, não pode votar para a direita. Entendeu? É uma coisa de louco, porque os bilionários são todos de esquerda. Porque eles se beneficiam com isso, se você olha. Agora que nós estamos vendo, por exemplo, um Elon Musk começando a ir para a direita, você vê o reptiliano lá, o Zuckerberg, indo para a direita, mas você vê, a maioria dos bilionários são todos de esquerda. E no Brasil não é diferente, né? Não é diferente. Então a gente precisa abrir a nossa mente para observar isso aí. E diga-se de passagem que o Pinguço, né, o jumento, que hoje é presidente do Brasil, ele disse que iria isentar as pessoas até 5 salários mínimos, né? E agora tudo indica que nem 2 salários mínimos, porque foi só para os otários acreditar nele. Então ele prometeu 5, depois isentou 2, e agora, ano que vem, quem faz 2 salários mínimos vai pagar imposto. Ou seja, sempre o governo da mentira, sempre o governo da mentira, o governo de mais impostos, sempre a mesma coisa, sempre do mesmo. E tem gente que acha que o cara que sempre fez a mesma coisa vai ser diferente agora. Muitas pessoas aí muito conhecidas no Brasil, jornalistas, investidores, diziam que dessa vez o Lula ia ser diferente. E é muito diferente. Continua sendo o mesmo bandido de sempre e sempre será a mesma coisa. Os Faria Limers, né? Igual você falou aí, o imposto é o pobre que vai sofrer, né? É o pobre que sente no bolso, né? O rico não, muitas das vezes os empresários só negam impostos. Então eles não estão nem aí e são liberados, sabe? Se descobre, se a Receita descobre, se o Leão descobre, eles são liberados, né? É impressionante
como que acontece, né, E Olímpio? os bilionários, eles não precisam sonegar impostos, na verdade, porque eles têm uma série de benefícios, né? No Brasil, menos do É. que nos Estados Unidos, onde os bilionários praticamente nem pagam impostos, porque conseguem fazer uma série de articulações ali que se beneficiam. Mas aqui, por exemplo, né? Eu estava num aeroporto de táxi aéreo aqui esses tempos, e conversando lá com uma pessoa lá do aeroporto, e tinha um jato lá, um jato maravilhoso, né? E aí a gente entrou nesse assunto e ele comentou, cara, eu falei, cara, quanta grana que o cara tem, que o cara precisa ter para comprar um jato desse? Ele falou, nada. Nem um centavo aqui no Brasil. Porque, em primeiro lugar, os caras financiam jatos pelo BNDES e vão pagar um juro minúsculo e que não significa nada aí para a fortuna que os caras têm. Mas aquilo dali entra como patrimônio da empresa, né? E essas empresas, elas estão em um regime fiscal aonde esse patrimônio depois entra como custo no processo da empresa e é descontado do imposto de renda. Eles acabam não tendo lucro. Lá nos Estados Unidos tem alguma coisa semelhante a isso também. Então, quanto mais patrimônio eles colocam comprando com o que seria dividendo da empresa, eles acabam eliminando o imposto de renda, ou seja, algo que eles pagariam para o governo supostamente devolver para o povo em termos de recursos, eles acabam comprando em patrimônio no nome do negócio deles, do CNPJ, e ficando cada vez mais ricos, né? Então, cara, pobre tem que, né, pobre, na opinião deles, tem que se lascar mesmo. Nós é que sustentamos essa coisa toda. Políticos, grandes empresários que fazem parte dos amigos do rei, dessa oligarquia petista que sustenta a esquerda no Brasil, e esse papo furado de que o imposto vai ter imposto para os ricos ou coisas do tipo, isso não existe desde que o imposto foi criado. O imposto de renda no Brasil, por exemplo, quando foi criado, ele era apenas para pessoas que ganhavam mais do que 9 salários mínimos. Eles já diziam já que era o imposto para os ricos. Com o tempo, esse valor não foi sendo corrigido com base em salários mínimos, mas sim com base no valor que foi estipulado na época, e a inflação foi fazendo com que cada vez mais o salário fosse se corroendo, e a gente chegou num ponto em que as pessoas que ganham 2 salários mínimos ou menos aí já têm que pagar imposto de renda. E isso só vai piorar. Então, o imposto não foi feito para o rico, o imposto foi feito para o pobre sustentar o sistema. Excelente, meu querido Olímpio. Olha, pessoal, preciso dar um recado para vocês antes de ir para o nosso próximo tema, que é realmente a vereança aí de Curitiba, tá? Eu vou fazer umas perguntas aqui ao nosso candidato aí, o candidato Olímpio Araújo. E antes eu preciso dar um recado para vocês, se vocês puderem ajudar o canal no Pix, tá aí na sua tela, Pix Mário Robert, tá aqui, ó, pixmariorobert@gmail.com. pixmariorobert@gmail.com é a chave Pix aqui do canal. Você ajuda o canal a continuar em pé, tá? Você ajuda o canal a continuar no ar, você ajuda o crescimento e a expansão do canal. Também ajuda a impulsionar, tá? Toda ajuda que você der aqui ao canal, eu vou usar para impulsionar o nosso canal, já que nós estamos sofrendo muito aqui com o boicote, tá? Eu não consigo mais colocar 1000 pessoas numa live, fazem meses já, né? Sendo que a gente não mudou a nossa linha de raciocínio, a nossa linha editorial continua a mesma, né? E mesmo assim a gente está sofrendo boicote. Talvez porque eu não traga aqui 72 horas, 24 horas, né? Morreu fulano de tal, vai ser preso agora. Talvez por causa disso também tenha reduzido aí a nossa audiência. Mas vocês são muito importantes para mim aqui e para os nossos que passam por aqui também, nossos convidados. Vocês são muito importantes, a audiência aqui qualificada de sempre, né? É bom, não interessa se é pouco as visualizações, interessa é a qualidade dos nossos telespectadores, tá? Vamos então para a nossa próxima pauta, que agora é a campanha do nosso querido Olímpio Araújo. Querido Olímpio, eu queria saber de você o que te fez querer sair candidato a vereador pela cidade de Curitiba, no Paraná. Então, olha, por incrível que pareça, cara, foi a pressão dos meus seguidores mesmo.
Eu, por exemplo, em 2022, as pessoas me pediam muito que eu saísse candidato a deputado federal aqui pelo Paraná. Eu não tinha interesse de entrar na política de uma forma partidária, vamos dizer, porque na política todos nós aqui já estamos, né? Eu sempre considerei o nosso trabalho como comunicadores tão importante ou talvez até mais importante do que o trabalho do parlamentar que está lá focado em defender algumas causas específicas. Nós estamos aqui mobilizando pessoas, informando pessoas, abrindo as mentes, convertendo pessoas para as causas da direita, mostrando para elas que a esquerda é um grande câncer no Brasil, e eu tenho muito orgulho nos últimos 4 anos aí de canal ter conseguido realmente converter muita gente aí da esquerda para a direita. Isso com relatos dos meus próprios seguidores que falam aí nos comentários, toda vez que eu falo sobre esse assunto, falando: Olímpio, eu já votei na esquerda, eu era da esquerda, e de tanto entender melhor esse processo e tudo que funciona na política, eu me converti para a direita. E aí eu acabei não saindo em 2022, porque eu entendo que você precisa estar muito preparado para fazer isso. E eu não achei que eu estava preparado para ser o parlamentar que as pessoas esperavam que eu fosse. Então eu aguardei. Agora em 2024 também foi uma decisão bastante difícil. Eu tive que discutir bastante em casa aqui se valia a pena realmente entrar, porque quando você entra na política e você é de direita, você vira um alvo. Tá? A tua vida toda muda. Eu sei, por exemplo, que aqui em Curitiba, que eu sempre andei com o vidro do carro aberto, andava de moto aqui tranquilo para todo lugar, fazia o que eu bem queria, saía na rua caminhar. Se eu for eleito, eu vou ter que andar com segurança aqui em Curitiba. E Curitiba é um dos lugares mais sossegados e tranquilos em relação à briga política aqui. Mas a gente já sabe que eu tenho amigos vereadores que têm que passar por, dependendo dos lugares que eles frequentam, eles têm que andar com pessoas ali protegendo, porque você é de direita. Então não é uma decisão fácil você fazer isso. Mas eu levei em consideração que, em primeiro lugar, a gente precisa mudar a política local para depois a gente pensar em começar a mudar a política federal, que foi o que o Fábio Tom falou de uma forma perfeita. Se a gente não tomar conta do bolo, se a gente não mudar o bolo, a gente não adianta ter a cereja que não vai resolver o problema do nosso país. Então, a política municipal ela serve de base para que a gente consiga reconquistar o bolo da política federal depois, que são os deputados, senadores e etc, etc. E hoje, a Curitiba, como eu já falei aqui, até como eu falei, quem entrar lá no meu Instagram vai assistir o último vídeo que eu publiquei falando sobre isso, nunca teve um prefeito de direita. 90% da Câmara é de esquerda. Como que nós esperamos em Curitiba ajudar a eleger senadores, deputados e um presidente da República